Aí. Ah, olha lá, tá vendo? Já tem aí a notícia, né? Sim. Usuários da Cracolândia se espalham em pequenos grupos pelo centro de São Paulo. Pois é. E aí, professor, a gente teve um episódio muito peculiar em São Paulo na noite de ontem pra hoje. Na verdade, acredito que tenha começado no sábado, mas ficou mais evidente entre ontem e hoje. Que a Cracolândia simplesmente desapareceu de São Paulo sem deixar A vestígios. Cracolândia desapareceu. Pois O que é. significa dizer que uma concentração de gente num lugar não existe mais, né? Ou que não que o lugar não existe mais, mas que aquelas pessoas simplesmente sumiram dali, né? Ou elas foram abduzidas, né? Por alienígenas, sumiram ali, ou elas foram exterminadas, o que também não me parece que aconteceu, ou elas se espalharam, né? Elas saíram dali, mas não que elas não tenham ido para lugar nenhum, né? Sim. Mas é curioso olhar a rua, que parece que é a Rua dos Protestantes ali, que era a rua em que tinha uma maior concentração ali, cerca de 200 e poucas pessoas que ficavam por ali todos os dias, e que amanheceu desse jeito que vocês estão vendo na foto aí, A sem rua tá ninguém. até limpa, nem Pois lixo é, tem. não tem lixo, não tem nada, né? Nada. Então, quer dizer, é uma situação meio pós-apocalíptica ali na Rua dos Protestantes. Então, essa foto aí é uma foto de hoje de manhã. Alguém tirou essa foto dizendo, ó, cadê? né? Cadê o povo daqui? Isso tampouco trouxe alguma, como é que se diz? Tranquilidade para os comerciantes e moradores do entorno, porque assim, todo mundo sabe que essas pessoas estão indo para outros lugares. Lá perto da minha casa, voltando a falar de perto da minha casa, tem uma Cracolândia. Eu já tinha falado isso aqui em outras lives, que perto da minha casa tem uma Cracolândia. Né? Eu moro no cantinho da Zona Norte, e agora perto da minha casa tem uma... E está crescendo. Eu passei lá... Quando foi? Acho que foi domingo com a minha esposa. É isso mesmo, voltando da casa da minha mãe. A gente foi almoçar na minha mãe. Minha mãe mora num bairro próximo ao meu. Opa! Primeiro Valete Plus. Seja bem-vindo, Ítalo. Ó, Ítalo vai ganhar como é que é o nome disso aqui? Cordão. Um cordão, tá? Um cordão aqui. O que tá escrito aqui? Ah, um cordão do MBL. Você vai ganhar um porta-copo desse borrachudo aqui, muito da hora. E, claro, uma revista Valete, tá? Essa aqui do Trump, novo xadrez mundial. Lembrando que a cada 2 Valetes Plus que entrarem, nós faremos um sorteio de uma camiseta da Valete. Olha lá, aquela camiseta que tá aparecendo na tela aí, ó, com a Amanda Vettorazzo como modelo. Então, a cada 2 Valetes Plus, o sorteio de uma camisa da Valete, tá? E todo mundo que entrar hoje vai ganhar uma bolacha aqui emborrachada, um cordão do MBL e uma revista Valete, tá bom? Então entrem no Valete Plus, deem like na live, porque a gente precisa aumentar a audiência, certo? Então vamos lá. Voltando ao que eu tava falando. Então lá perto da minha casa, eu passei domingo com a minha esposa ali e eu falei, caramba, isso aqui tá enchendo de gente. Porque eles ficavam, é assim, eu não sei como eu posso explicar. É um quarteirão que tinha um 6C, uma casa de material de construção bem grande, assim, que pegava um quarteirão todinho. E era uma rua meio tranquila. Ela não é tão tranquila porque o trânsito passava por ali, né? O trânsito para pegar uma avenida que fica paralela passava por ali. E aí, essa Cracolândia começou bem num cantinho. Quando passa esse quarteirão dessa casa de material de construção, tem uma quadra de futebol society num cantinho e do lado aqui tinha a casa. Começou bem no fundo da rua. É uma rua que não é sem saída, mas ela tem uma rua que é uma mão única e quase ninguém passa ali. Eles estavam bem no cantinho. Agora eles já tomaram aquela parte da rua toda. Então tem uma parte de um quarteirão ali, já tá tomado de gente ali com barraquinha de plástico, com carrinho de mercado e cachorro e tal. Então ali já tomaram conta, estão chegando quase na esquina, né? Então tá aumentando. Então o fato dessas pessoas terem desaparecido ali do centro de São Paulo, pelo menos dessa rua, a Rua dos Protestantes ali na Cracolândia, ou na chamada Cracolândia, só significa que essas pessoas estão migrando para outros lugares e tentando se instalar em outros lugares. Isso gera preocupação, inclusive, das pessoas ali no centro, dos comerciantes, dos moradores, porque, saiu daqui e vai para onde, né? Porque eles não saíram daqui e foram levados para uma casa de recuperação, para abrigos, para sei lá o que, para hospitais. Não, eles saíram. De alguma maneira eles foram expulsos dali ou foram estimulados a sair dali, mas eles estão em outros lugares.
algumas explicações, né, que o prefeito deu e que acho que até tem um vídeo aí do prefeito, né? Então, vamos ver o vídeo, que aí depois eu comento. Deixa eu pegar o fone aqui. Vamos lá. O episódio em especial de sábado para cá, na Rua dos Protestantes, a gente ainda está tentando entender, porque não dá para dizer que está resolvido. Algumas questões a gente pode ter associado a essa situação. As ações do governo de estado e prefeitura na favela do Moinho, onde desmobilizou o tráfico de drogas, a ação que foi feita da Polícia Civil com o Ministério Público, a Polícia Militar, onde foi preso o Léo do Moinho, que é o grande traficante daquela região. Essa ação de poder fazer com que aqueles moradores saiam daquela condição indigna e vão morar em condições com dignidade e a gente tirar ali o bunker do tráfico de drogas. A gente já tem pré-informações de que existe uma movimentação para um outro local. E o que a gente vai estar fazendo? Como a gente está fazendo desde 2022. É trabalho todo dia. Todo dia. Você teve hoje lá de manhã, você deve ter percebido que a gente tem lá equipe da Polícia Municipal, da Ciência Social, da Saúde, todos os dias convencendo essas pessoas a irem para tratamento. O episódio em especial de sábado... Tá. O que me causa estranheza, primeiro, tá? O que me causa estranheza nessa declaração do prefeito é ele dizer assim que ele não sabe o que aconteceu. Tá? Se eles estão trabalhando lá todo dia, como ele falou, se todo dia nós estamos trabalhando e tal, bom, ele deveria saber o que está acontecendo ali, né? Ele é o primeiro que deveria saber o que aconteceu. Não é que, se todo mundo vai dormir à noite, alguém precisa ficar acordado monitorando aquele lugar. Então, quer dizer, a prefeitura também dorme, né? A Polícia Militar, a GCM, também dorme quando a Cracolândia anoitece na Cracolândia. Todo mundo que pode fazer algum monitoramento dali desaparece e aparece de manhã. Aí chega de manhã, nossa, o que aconteceu? Então, quer dizer, o poder público, a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, a polícia, a GCM, ninguém sabe o que aconteceu. Assim, não tem o mínimo sentido, né? Então, quer dizer, não é nenhuma vantagem pro prefeito dizer isso de cara limpa, falar assim, não, nós estamos averiguando o que aconteceu, e aí ele usa como argumento do que pode ter acontecido, são as coisas que a prefeitura fez. Sim. E claro que ele descarta, por exemplo, um comando do crime organizado, por exemplo. O que aconteceu há tempos atrás, acho que o ano passado, né? Que até apareceu lá de novo, perto da minha casa, mais perto da casa da minha mãe, ali no Tremembé, na madrugada, parou 2 vans lá, sei lá quantas, e jogou um monte de cracudo ali no bairro e virou um pandemônio ali no Tremembé, na Zona Norte, porque, segundo dizem, né, o PCC tinha pulverizado cracudos de outros lugares e mandado para aquele lugar ali. Eu vi um trecho recente num podcast, eu não vou me lembrar o podcast nem o nome do rapaz, mas ele falava que seria isso uma estratégia do crime organizado. Colocar as pessoas, a Cracolândia em certos lugares, porque aí você diminui o valor de mercado daquelas residências e comércios ali presentes. Aí você compra as coisas a preço mais barato. Para quanto que vale? 800 mil, eu te pago 400, 500. Compra aquilo ali, depois eles fazem a limpa, tiram toda a Cracolândia e eles são donos daqueles imóveis, daquele terreno e daquele território. É uma teoria interessante, não sei se é verdade, mas... É uma teoria interessante, não sei também se é verdade, mas enfim. Mas assim, não dá pra gente, óbvio que não dá pra gente negar e tipo, fingir que não acontece isso. Fingir que o crime organizado não pode ter tido alguma influência nisso. Sei lá, por algum motivo, lá, não queremos mais ninguém aqui de tal data, tal data. Pega esse pessoal e tira daqui. Sei lá, né? Então, quer dizer, quem é que sabe? Se a prefeitura não sabe, se a prefeitura que diz que está trabalhando lá todo dia, o dia inteiro, não sei o quê, não sabe explicar, nós também não sabemos. Agora, que é muito estranho que de um dia para o outro o negócio seja completamente limpo, inclusive não tem nenhuma sujeira na rua, e que a prefeitura não fez nada. Meu Deus do céu, isso é uma vergonha. O prefeito devia ter vergonha de falar isso na televisão. Falar, não, eu tô averiguando dentro do que tá acontecendo, nós estamos averiguando porque a gente trabalha lá todo dia. Mas nesse dia... Mas bem nessa hora aí, a gente não tava ali. Eu não sei o que aconteceu. Né? Agora tem uma viatura da GCM lá. Sim. Né? Uma viatura que devia ficar lá. Talvez 24 horas. Tem um posto da GCM ali, não sei, né? Mas, bom, câmera, não tem câmera em tudo qualquer lugar? Lá não tem câmera? Deve ter.
E por que Deve ninguém... ter, porque volta e meia ali na região da Santa Efigênia, a gente vê vídeos de arrastão, né? Que eles entram nas lojas e são câmeras de rua ou câmeras de segurança. Então, mesmo nessa rua, na Rua dos Protestantes, ali, não tem câmera? Pois é. Por que essas imagens não vieram a público ainda, já que deve ter câmera ali perto? Então, quer dizer, o que está acontecendo? Por que ninguém está dizendo o que aconteceu ali? Por que não tem nenhuma imagem mostrando para onde... A gente já tem imagens circulando dessas pessoas chegando em outros lugares. Para chamar Marechal Deodoro, ali acho que na Doutora Arnaldo, já tem cracudo tentando se instalar em outros lugares ali no centro, na região central. Mas assim, tem que ter câmera próxima ali à Cracolândia para mostrar em que horário que essas pessoas saíram, né? Se elas saíram de lá, sei lá, a mando de alguém, se alguém as conduziu para fora, se alguém fez alguma coisa contra elas para que elas saíssem dali. Então não é aceitável o prefeito da cidade de São Paulo aparecer em rede nacional e dizer: olha, nós ainda não sabemos o que está acontecendo, estamos averiguando. Tá? Isso é inadmissível, tá? O mais suspeito para mim foi justamente não ter lixo na rua. Porque tudo bem, eles irem embora. Pode ser, vamos deslocar para outro lugar. Mas eles iriam limpar a rua antes de ir embora? Limparam tudo, entendeu? Então, quer dizer, alguma coisa, entre aspas, importante aconteceu ali nessa madrugada. E ele tá dizendo que isso foi acontecendo gradualmente. Então, quer dizer, gradualmente. Saía 100 pessoas, limpava um pouquinho. Saía mais 100 no outro dia, limpava mais um pouquinho. Não deve ter sido isso. Então, o prefeito nos deve explicações. Eu, como morador da cidade de São Paulo, eu me sinto inseguro em saber que a Prefeitura de São Paulo sabe que existe um lugar ali que é um foco de problema para a cidade de São Paulo, um foco de problema tanto para os moradores, para os comerciantes, quanto para aquelas pessoas mesmo que estão lá. Certo? Porque assim, se a Prefeitura as mantém naquela situação, ela mantém essas pessoas naquela situação porque ela acha que ela tem o controle delas ali melhor, elas concentradas num lugar só. Sim. É uma das justificativas. Então assim, ter uma Cracolândia é justificável porque você concentra o problema num lugar específico. E aí você consegue monitorar, você consegue controlar, você consegue fazer ações ali, né, para tratar dessas pessoas e tal. Então tá, legal. Então quer dizer, se você tem uma área que você julga que você tem o controle dela, né, o controle estatal daquele território, e você simplesmente de um dia para o outro vê as pessoas sumirem dali e você não sabe por que elas sumiram, isso me coloca numa posição de insegurança muito grande diante da prefeitura, né, diante do governo, diante de todos os agentes públicos que tem alguma relação com essa região chamada Cracolândia aqui em São Paulo, que é um problema que se perpetua, né, que ninguém consegue resolver. Se de fato houve alguma ação nessa favela que ele menciona e que estancou o tráfico de drogas para a região ali, aí fez com que os caras saíssem de lá e fossem para outro lugar, ele deveria saber. Não é? Ele deveria saber como é que uma ação feita pela Polícia Militar, cujo resultado foi o esvaziamento da Cracolândia, a polícia não tem informação disso. A prefeitura não tem informação disso. Então, quer dizer, é tudo muito vergonhoso. A gente tem que ver a prefeitura sem conseguir explicar um evento tão incomum, né, numa região tão problemática e que tanto problema causa para o entorno ali do centro de São Paulo, como a Cracolândia, né? Então, a prefeitura nos deve explicações. É isso que eu acho. E aí? Olha lá, tá vendo? Já tem aí a notícia, né? Sim. Usuários da Cracolândia se espalham em pequenos grupos pelo centro de São Paulo. Pois é, como, né, poderia deixar de ser, essas pessoas não desapareceram, elas não desintegraram, né? Elas saíram dali e foram para um outro lugar, certo? Então, ó, eles se espalharam. Sobe aí, vamos ver o que está dizendo. Com a saída dos usuários de drogas da Rua dos Protestantes, onde se localizava o fluxo da Cracolândia até o final de semana, pequenas concentrações de dependentes químicos se formaram em vários pontos da região central, o que é uma desgraça, tá? A principal delas é a Praça Marechal Deodoro, nas proximidades da estação do metrô. Mas também existem concentrações na Rua General Osório e nas proximidades do Terminal Princesa Isabel. Na Praça Marechal Deodoro, os usuários se misturaram às pessoas em situação de rua que tradicionalmente ocupam os arredores do Minhocão. Na manhã desta quarta-feira, dia 14, aliás, parênteses, tem muita gente ali no Minhocão, hein? Tem muita gente morando ali na região da Santa Cecília ali,
Muita gente morando ali embaixo do Minhocão. Aquilo ali tá uma vergonha também. É muito triste para a cidade olhar aquela situação em que aquelas pessoas estão vivendo ali debaixo do Minhocão. Então, quer dizer, aí chegaram lá os cracudos agora. Às vezes aquelas pessoas nem têm ali nenhuma relação com dependentes químicos. E aí elas, já nessa situação de vulnerabilidade quase absoluta, agora elas têm que lidar também com usuários de crack que vão chegando ali, vão se instalando ali. Então, enfim, vira tudo um grande problema, né? Então, voltando, na manhã dessa quarta-feira, dia 14, havia pelo menos 50 usuários. A presença já modifica o cenário da praça com caixas de som em volume alto, gritos e... Pô, eles têm até caixa de som, né? Pois é, são modernos, né? Tem caixa de som, então tem celular, né? Gritos e risadas. Também há consumo de cigarros tradicionais e bebidas alcoólicas. A migração de parte dos usuários foi percebida por pessoas que trabalham na região. Funcionários da ONG Oficina Pão do Povo, Povo na Rua, isso, né? Pão do Povo da Rua. Meu Deus, Oficina Pão do Povo da Rua. Distribuíram quase 200 pães nesta quarta. Nos dias habituais, a média é de 160, segundo eles. Pois é. Comerciantes também notaram maior concentração nos últimos dias. A praça está ficando mais cheia, sim. A gente percebe isso, diz o frentista de um posto de gasolina, que prefere não se identificar. As forças de segurança se deslocaram para a área. O Estadão flagrou pelo menos 3 viaturas da GCM e da Polícia Militar nas proximidades. Os agentes da assistência social e da saúde da prefeitura estavam no local. Um deles confirmou o aumento do número de pessoas, mas preferiu não atribuir ao esvaziamento da Rua dos Protestantes. Essa movimentação é bastante dinâmica, não é possível afirmar que vieram para cá. Bom, então, mais alguém que não sabe, não sabe o que está acontecendo. Mais alguém que não sabe e que diz, provavelmente não dá para cravar que são eles que estão vindo para cá. Pode ser outras pessoas de outros lugares, né? Então, assim, espero que até o final dessa semana nós tenhamos uma real noção do que aconteceu ali, porque a prefeitura deve explicações para a sociedade, sobretudo para as pessoas que trabalham e moram naquela região, para onde foram as pessoas que estavam ali concentradas na Rua dos Protestantes e por que elas saíram dali. Isso não é uma coisa que pode passar batido, que a prefeitura pode deixar quieto. Não, vamos deixar para lá e daqui a pouco eles esquecem. Não pode. Tá? Então, a prefeitura deve explicações a esse respeito, o governo deve explicações à população do porquê essas pessoas saíram dali e por que elas estão migrando e se concentrando em outros lugares, e se a prefeitura não tem o controle disso, porque é importante que se tenha, né? Então, quer dizer, é um problema gravíssimo de São Paulo, né? E também não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Então essa questão do tráfico de drogas, do uso de drogas e das cracolândias são um problema grave no Brasil e em São Paulo, sobretudo, e que ninguém resolve. Ninguém resolve. Fica uma disputa, obviamente, entre as ONGs que querem ficar defendendo a tal da redução de danos, né? E aí o governo de São Paulo e a prefeitura, que até tem vontade de ter ações mais enérgicas em relação a isso, de internação compulsória e coisa e tal, mas fica uma briga, né? Ninguém consegue chegar a um acordo. Eu não sei se de repente existe a possibilidade de entrar num acordo, né, com essas ONGs aí que defendem aí os cracudos e tal, sei lá, conversar, fazer alguma coisa, mas trazer alguma solução para a população. Eu sei que se tudo isso que o prefeito disse que a prefeitura está fazendo e a polícia está fazendo for realmente efetivo, é alguma coisa. Mas as pessoas não podem simplesmente sair de um lugar e migrar para outro. Precisa ter uma solução isso aí. Isso aí precisa acabar. A Cracolândia, ou a ideia de uma Cracolândia, ou de Cracolândias em São Paulo ou em qualquer outro lugar do Brasil, precisa ser definitivamente defenestrada da sociedade. Então isso não pode ser uma coisa assim que a gente normaliza. Não, existe Cracolândia ali. Não tem que existir. O mesmo princípio que a gente fala de favelas e tal, que assim, uma favela é, em tese, um problema. Ela não pode ser normalizada. Uma região que tem pouca segurança, pouca infraestrutura, que não tem saneamento básico, muitas vezes, que as pessoas moram em situações absolutamente precárias. Isso não pode ser considerado uma coisa normal, comum.
Ah, não, porque agora nós vamos fazer um projeto social lá na favela que vai levar música pra lá, vai levar arte pra lá, vai levar não sei o que pra lá. Tá legal, isso é melhor do que nada. Mas assim, arrumar esses lugares, dar infraestrutura para essas regiões, para essas famílias que moram aí, porque são, em sua imensa maioria, gente muito trabalhadora, muito batalhadora, que está tentando sobreviver em situações muito precárias, é importante. Então, assim, o Brasil passa por um período muito complicado em relação a isso. Tanto em relação às pessoas de rua, como em relação aos usuários de droga e ao tráfico de drogas, né, ao crime organizado, a submissão que o país vive em relação ao crime organizado, que é uma submissão quase completa. Então, essas coisas precisam ser resolvidas. Alguém precisa endereçar esses problemas. Alguém precisa pegar esses problemas na mão e falar, nós vamos resolver isso aqui em X tempo. E resolver. Porque o Estado brasileiro tem dinheiro, tem força, né, e tem capacidade de resolver esses problemas. É preciso que alguém queira resolvê-los. E que faça o que é possível para que eles sejam resolvidos. Eu tenho certeza que se você chegar numa favela dessa qualquer em São Paulo e propor a essas pessoas uma solução para aquela situação em que elas vivem, né, elas não vão se negar. Mesmo aquelas pessoas que moram em favelas que já viraram meio bairros, em que as casas já são de alvenaria, sem acabamento, tal como são muitas favelas aqui de São Paulo. Fora de São Paulo isso é mais difícil, mas aqui em São Paulo, a maioria, eu acho, das favelas já são favelas em que tem casas de alvenaria. Né? A maioria delas sem acabamento, né? Fica aqueles tijolos à vista e tal. Mas assim, isso precisa ser resolvido. Eu, que moro ali na região da Zona Norte, perto da Cantareira e tal, eu vi aquela região nos últimos 40 anos se transformar completamente, né? Ali era tudo mata, na região da Serra, em sentido Mariporã, e de repente começou a haver invasões. Se não me engano, foi na época da prefeitura da Erundina. Ela liberou geral, e aí uma série de terrenos ali que eram da Santa Casa e tal, então foram todos invadidos. E hoje ali virou um imenso de um favelão, né? Para ser sincero. São bairros, mas são bairros extremamente precários de infraestrutura. Você passa nas ruas de alguns bairros, desses bairros que foram frutos de invasão ali, na região do extremo norte ali onde eu moro, o que você enxerga ali, é um monte de fio misturado ali nos postes, né? São ruas que não tem calçada. Certo? São aqueles um monte de gato, um monte de coisa. As pessoas não pagam água, não pagam luz, não pagam nada. Então, isso é um problema. Né? Então, tudo isso é consequência do descaso e da incapacidade do poder público se mobilizar para resolver essas coisas. Que vai desde a Cracolândia e os usuários em si de drogas, até a situação das pessoas que moram na rua ou dessas pessoas que moram em regiões que são subdesenvolvidas, digamos assim, na cidade e no estado de São Paulo e também no Brasil afora, né? Pois bem, sigamos. O Otávio mandou o vídeo do Tarcísio aqui. Vamos dar uma olhada. É um vídeo recente? É de um dia atrás. Vamos lá. Cracolândia vai acabar. Quando a gente começou o governo, eram 2.000 pessoas na Cracolândia todos os dias. Hoje de manhã, 53 pessoas. O que está por trás da Cracolândia? Você tinha uma lógica do crime organizado operar o fluxo de acordo com a sua conveniência mobiliária. Então, joga o fluxo para cá, baixa o preço dos imóveis, compro tudo, joga o fluxo para lá, baixa o preço dos imóveis, compro tudo. Compro uma série de negócios e a partir desses negócios eu vou lavando dinheiro. Eles compram as pousadas, compram os restaurantes e aí viraram pontos de receptação de produtos roubados e de venda de drogas. Então, a gente começou a mexer nessa logística. Então vamos lá, vamos fazer a operação, vamos fechar esses negócios de fachada, vamos desapropriar esses imóveis, vamos lacrar esses imóveis, vamos cortar os canais de comunicação. E a gente vai fazendo a Cracolândia desidratar. Estamos fazendo agora ação no Moinho, para dar dignidade para aquelas pessoas que moravam lá, mas o Moinho funcionava também como uma fortaleza do tráfico de drogas. Lá dentro a gente tinha, inclusive, as antenas que faziam interceptação da comunicação rádio da polícia. Então hoje, a gente tem durante o dia 50, 70 pessoas na Cracolândia. Então aquela cena que a gente via já tá ficando no passado. E a gente vai chegar no final. Cracolândia... Tá, muito bom. Ok. Mas isso não explica o sumiço repentino daquelas pessoas. Sabe? Exato. E assim, estranho o Tarcísio fazer uma operação na cidade de São Paulo onde o prefeito não tá sabendo o que tá acontecendo. Mas exatamente. É uma falta de comunicação. Sim. Assim, uma coisa...
Tudo bem, toda essa descrição que ele fez, eu não sei se ele está respondendo a uma pergunta sobre o que aconteceu, eu acho que não, porque é um vídeo que já deve ter pelo menos mais de um dia, e esse sumiço foi acho que de ontem para hoje, né? Então não deve ser exatamente por isso, mas isso que ele disse que está fazendo, e que eu acho louvável, muito bom, legal, obrigado, não explica o que aconteceu de ontem para hoje. Tá? Então eles teriam que saber o que aconteceu. Eu também acho que tem que acabar, eu também acho que se fizer um trabalho bem feito pode ser que acabe, tal, mas tudo que ele está falando ali só significa que ele vai eliminar a Cracolândia enquanto um espaço físico, geográfico, mas que essas pessoas viciadas em droga, elas vão continuar por aí. Então, nada do que ele falou ali tem a ver exatamente com as pessoas, com o cuidado para com essas pessoas que são viciadas em drogas e que estão ali aprisionadas pelo vício. E a prisão que essas pessoas estão vivendo do vício é interna, é interior, não é exterior. Elas estão presas na Cracolândia como lugar geográfico. Em primeiro lugar, a Cracolândia está dentro delas. Elas estão imbuídas da Cracolândia no seu interior. Então essas pessoas vão para outros lugares, elas vão sair dali e vão para outros cantos. Então dizer assim, a Cracolândia vai acabar é uma coisa. Dizer, nós vamos acabar com, né, vamos diminuir a quantidade de pessoas viciadas em crack e que vivem naquela região, porque nós vamos fazer um trabalho XYZ. Tá, isso é legal. Mas não me parece isso que está acontecendo. Então eles vão acabar com a Cracolândia enquanto um espaço geográfico, vão estancar o tráfico de drogas que migra ali para o centro, e as redes de comunicação, os negócios de fachada e tal. Legal, beleza. Então vão acabar com tudo isso ali do ponto de vista geográfico, institucional, econômico e tal. Legal. Tá, mas e as pessoas? Certo? Aquelas 2.000 pessoas que ele falou que viviam por ali, onde elas estão? Eu sei onde estão algumas delas, lá perto da minha casa. Estão lá. Às vezes passam pela minha rua, lá de madrugada, empurrando um carrinho de mercado. Às vezes cometendo pequenos crimes ali na região para comprar droga. Então elas estão lá. Então dizer que a Cracolândia vai acabar não significa que essas pessoas vão receber o cuidado que elas precisam. Então você não pode, tipo, resolver o problema só varrendo as pessoas para fora de um lugar que você quer que seja valorizado, por exemplo. Nós precisamos revitalizar o centro e tal. Legal, beleza. Tá bom, mas tem gente ali. Tem gente ali. São pessoas ali. Ainda são pessoas. Degradadas pelo vício. Opa, mais um Valete Plus, que maravilha. Renato, seja bem-vindo. Então, depois a gente vai fazer um sorteio de uma camisa já. Então, entre no Valete Plus para receber, cordão, porta-copo e revista Valete. Então, essa situação, ela é mais complexa do que o governador faz parecer. Precisa cuidar dessas pessoas. Alguém precisa ouvir. As famílias dessas pessoas precisam ouvir. Elas próprias precisam ouvir que elas vão ser cuidadas de alguma maneira. Porque simplesmente pegar isso e... não, vamos varrer essas pessoas daqui porque o centro precisa ser revitalizado. Não, mas peraí, tem gente lá. Não é todo mundo ali que é gente que merece sumir porque é imprestável. É gente que tá ali. Então tá bom, legal que, né, vai resolver a questão geográfica e de repente, né, criar uma barreira de contenção contra o domínio do crime organizado no centro. Maravilha. Tá, mas e as pessoas que estão ali? O que vai acontecer com elas? Né? E a mãe que tem um filho que tá lá? E que ela não sabe pra onde o filho foi? E aí, o que vai acontecer? Porque se tinha lá 50 pessoas ontem ou 200 pessoas ontem e hoje elas não estão mais lá, onde elas estão? Essas pessoas, muitas delas, se não a maioria, se não todas, têm família. Tem alguém em algum lugar que sabia que ela estava naquele lugar ali. Não, meu filho é viciado em crack, ele fica lá na Cracolândia. E aí, de repente, hoje a mãe desse fulano acordou e ligou a TV de manhã, assim, a Cracolândia sumiu. E agora ela deve estar até agora pensando assim, peraí, mas cadê o fulano? Cadê meu filho que estava ali? Então veja, a situação não é tão simples de resolver. Né? E claro, o governador deve ter consciência disso. Agora, essas pessoas, elas precisam de cuidados.
né? O embate, se vai ser internação compulsória, se vai ser redução de dano, se o que vai ser, tá, essa é uma discussão, mas não se pode fingir que essas pessoas que não são pessoas que estão ali. Que a Cracolândia não é um conjunto de pessoas instaladas num espaço geográfico. Porque é disso que se trata. A Cracolândia não é uma abstração. Cracolândia é gente. Cracolândia são pessoas viciadas em crack que estão ali, naquele lugar. Misturadas com traficantes, com gente de rua, com não sei o que, tá, mas é fundamentalmente isso. E isso merece um endereçamento. Certo? Perfeito, professor. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos de análises como esse. Muito obrigado e até mais.